Bate-papo literário, apoio cultural, Zuma Cabeleireira, o salão de beleza para toda a família. Academia Toia, há 40 anos em movimento. E Asisg, você cidadão do mundo. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje é graduada em Artes e Direito, tem especialização em Artes Visuais e mestrado em Teoria da Literatura pela PUC, Rio Grande do Sul. É doutora em Mídia e Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina e professora universitária por mais de 20 anos. E ela está aqui hoje para falar dos 2 livros que estarão sendo lançados na 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, no próximo dia 8 de dezembro. E no livro intitulado Não Espere a Morte para Viver, Berta, ela escreve sobre histórias de perdas profundas e de renúncias sobre a vigília de uma mente dedicada a viver apesar da morte. E em As Adúlteras, a infidelidade de mulheres que escandalizam e desafiam a sociedade e as famílias ditas honradas é o argumento principal. As personagens articulam internamente o que parece irreconciliável: fidelidade e traição, emancipação e submissão ao casamento. Morte e adultério, temas bastante polêmicos e instigantes apresentados na sua literatura e que estaremos conversando aqui hoje. E eu estou falando da professora e escritora Valdésia Pereira. Valdésia, querida, é um prazer sempre te receber aqui no Bate-Papo Literário. Tu sabes que é a 3ª vez, né? Eu fui procurar os roteiros, já teve a Valdésia 1, Valdésia 2, agora a Valdésia 3. Espero que não seja o último. Não, né? certamente não será. Apesar dos contratempos que estamos vivendo. Não será, certamente. Mesmo porque tu está começando aí com uma escrita bem forte. Eu estou numa nova fase da vida, né? Porque... Enfim, tu pensas que eu fui professora durante 43 anos. Nossa. É muito tempo, mas é uma vida, é muito tempo e não é tempo, porque o tempo é relativo, né? Então eu me atrelei muito a leituras destinadas às aulas, ao direito, à arte, enfim, à literatura. E de repente eu me vejo assim, sem esse lugar de sala de aula, né? Sem esse lugar de trabalho do obreiro convencional, e veio a pandemia, culminou com uma série de eventos, e eu comecei a ler o que eu desejava ter lido há algum tempo e a escrever essas histórias. Na verdade, elas já estavam na minha cabeça há algum tempo, só me faltava tempo e dedicação, porque a literatura exige dedicação, né? E tu sabes disso porque tu tens essa disciplina. E eu não me obrigava a isso, né? Tive até uma coluna durante alguns anos, mas larguei porque essa disciplina, mais trabalhos paralelos, né? Tu acaba, e quando tu escreve, tu te expõe muito, né? Aliás, quando tu aparece aqui, quando tu falas, quando tu te posicionas, quando tu escreves, tu te expõe. Ainda mais crônicas, né? Que geralmente na primeira pessoa, então não tem como não. Mas, Valdésia, a gente, claro, vai começar a falar dos livros, mas você tocou num assunto que eu acho bem importante, que é dessa trajetória atual da mulher contemporânea, que a gente não, como é que fala, não fica de braços cruzados quando a gente se aposenta ou quando termina aquela parte, né, que é longa da nossa vida e tal. Então, isso é muito legal, porque eu estou vendo em muitas mulheres. Eu experimento assim com amigas, né, pessoas com quem eu convivo no ambiente de trabalho. Algumas vão para atividades manuais, mas não param. Outras vão viajar. Então, na verdade, ninguém se recolhe. Não. Esse recolhimento, eu acho que esse tempo do recolhimento acabou. Claro, há exceções, né? Pessoas que gostam de ficar em casa. Outras vão para o carteado, que também é divertido. Também é legal. Não, o importante é fazer o que se gosta e assim, não morrer em vida, né? Exatamente. Que é um tema, né, que eu trago, parece que é um livro fúnebre, mas que é um alerta, né? O importante é que tu acha, a vida ela nos chama todos os dias a renunciar ao tempo, né? Porque hoje passou, então
De certa forma, o ato de viver é um ato de renúncia ao tempo presente que vira passado. Então é mais ou menos por aí que estou tendo tempo para pensar. Para refletir. Isso é muito bom, né? Ô Valdésia, eu digo sempre que a literatura, ela muitas vezes ela traz à tona coisas que a própria história ou a própria vida vão jogando para debaixo do tapete. E você trouxe nesses 2 livros, né, temas bastante polêmicos, que normalmente as pessoas não gostam de falar, que é sobre a morte e sobre o adultério. Eu acho que até o adultério, ele fere mais do que a morte, porque... Envolve traição. Então, falar em adultério tem que falar em fidelidade. Então, o mito da fidelidade, principalmente feminina, porque tu não escuta o adúltero, tu ouve muito a adúltera. Então, tu pegas desde Juno, a mulher oficial de Zeus, quando ela tenta evocar os seus poderes e fazer um filho só dela, porque Zeus tinha filho com todas as deusas, semideusas, nasce o Vulcano, ele é tão feio, ele é coxo, que ela o atira ao mar com vergonha de apresentar ao Olimpo. Então, moral da história, a mulher não pode, mesmo tendo apenas o auxílio do vento. E depois também, que me chamou sempre muita atenção, a Penélope, de Ulisses, da Odisseia de Homero. O Ulisses sai na Guerra de Troia, a Penélope fica, e ele passa anos, a gente sabe, né? É uma epopeia. E ela é tentada a casar, a ter outros maridos. E o que acontece? Ela promete que quando ela terminar de tecer a mortalha do sogro, ela se casará com outro homem. O que ela faz? Ela tece durante o dia os olhos dos outros e desmancha à noite e se mantém fiel, eternamente fiel a Ulisses. Então, moral da história... Moral da história, mais uma vez. Ulisses foi tentado por ciganas, teve passagens eróticas nessa batalha toda dele. E também a Penélope, ela serve para os 2 livros, sabe? Ela serve para essa coisa da fidelidade, que é o oposto, né, do adultério, e ela serve também para o ato de tecer a vida. Né? Os dias vão se passando e tu vai tecendo. À medida que tu desmancha a noite, tu nunca refaz da mesma maneira. Então, o outro dia era um refazer diferente, até que Ulisses voltou, né? Não sei se foram felizes para sempre. Essa mitologia toda é muito boa. E também Flaubert, Madame Bovary, foi o primeiro romance a tratar do adultério, romance moderno. E eu li esse romance, eu morri muito de pena da Emma, porque a Emma é uma mulher que traiu, que ela foi muito punida. E também o Nelson Rodrigues, né? Que traz a vida como ela é. Ali traz não só o adultério, mas relações incestuosas, a homossexualidade. E o Nelson Rodrigues foi considerado nos anos 50, 60 como um escritor maldito. Maldito por quê? Porque ele trazia esses temas, como tu falaste, colocados embaixo do tapete. Da sociedade, que acontece, mas ninguém quer falar sobre. Então, mas na verdade eu não me inspirei em Nelson Rodrigues, estou longe, quem dera. Mas não sei se temos tempo ainda no primeiro. Vai, mais um pouquinho, vamos lá. Eu sempre ouvi muita história, até para ficar claro assim, que é ficção, mas é ficção a partir de algumas fofocas, conversas. Eu sempre ouvi muitas histórias assim, nossa, tem um caso, fulano traiu com Beltrano, não sei. Eu fui guardando essas histórias. E um dia que eu puder, eu vou dar vida a essas mulheres e vou criar uma versão, de acordo com a minha imaginação, ou com a verossimilhança, né, do contexto, das situações. Sim. E essas mulheres, eu acabo abraçando essas mulheres, não como cúmplices, mas sempre que tu escreve, tu te doa um pouco. E comecei essas narrativas que tu leste, né? Maravilhosas, eu te agradeço. Muito bem escritas, por sinal. E essas narrativas, e sem puni-las. Sem julgá-las. Sem jogar a mulher. A mulher é muito jogada no labirinto da culpa. Teu marido é psicanalista, ele sabe disso. Sim, é um poço de culpa. A mãe é jogada no labirinto da culpa se alguma coisa dá errado com os filhos. A mulher é jogada no labirinto da culpa. Então eu tirei essas mulheres e dei para elas o espaço da não culpabilidade. Então nenhuma se culpa. E de certa maneira, um ou outro caso, ninguém faz mal a ninguém. Vamos ver. Vivem, acontece, termina, não é assim, a mulher é vítima de feminicídio, a mulher é vítima de agressão, mas nós não estamos falando, nós estamos falando
na busca... Nessa busca, acho que pela felicidade, né? Que às vezes não acontece dentro do casamento, do matrimônio, né? E todas ali, não é nem para justificar, mas aquelas mulheres, elas foram levadas elas não procuraram aquilo. Elas foram conduzidas, tudo foi circunstancial, né? E foi acontecendo. Foi acontecendo. E também a gente tem que levar em conta que nem todo amor é romântico, nem todo amor é erótico, existem diferentes maneiras de amar, nem todo amor é fraterno. Então, de repente, uma mulher que busca um amor romântico no marido, tem um marido que busca uma mulher que desejasse um amor erótico. Então, essas coisas acontecem. Conciliar isso dentro de um casamento nem sempre é fácil. Nem sempre é fácil. A gente vai ter que fazer um pequeno intervalo, mas na volta eu quero conversar um pouquinho mais sobre as adúlteras, quero falar sobre a capa, que eu achei bem interessante, e continuamos também com o outro livro. Não saia daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário. Hoje eu tenho a honra de receber a professora e escritora Valdésia Pereira. E ela está aqui para falar dos 2 livros que estarão sendo lançados na 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro no próximo dia 8 de dezembro. E no livro intitulado Não Espere a Morte para Viver, Berta, ela escreve sobre histórias de perdas profundas e de renúncias sobre a vigília de uma mente dedicada a viver apesar da morte. Em As Adúlteras, a infidelidade de mulheres que escandalizam e desafiam a sociedade e as famílias ditas honradas é o argumento principal. As personagens articulam internamente o que parece irreconciliável: fidelidade, tradição, emancipação e submissão ao casamento. E Valdésia traz em seus 2 livros temas muitas vezes considerados tabus, mas muito explorados na literatura, que é a morte e o adultério. Mas antes de continuarmos o nosso bate-papo, quero falar do IASD, onde você aprende vários idiomas de maneira fácil e divertida. O futuro do seu filho começa agora. Pensando nisso, o IASD oferece um ensino de idiomas para ele pensar em inglês desde cedo. Professores que fazem acompanhamento individual, cuidando da evolução de perto. Aulas online ao vivo ou presenciais, com limite de alunos por turma para mais interação e um aprendizado mais rápido. Seu filho vai dar um IAS nos desenhos sem dublagens, ler historinhas em outra língua e falar inglês desde pequeno. Dê um IAS no futuro dele agora. Matrículas abertas. IASG, você é cidadão do mundo. Está esperando o que para fazer sua matrícula? Vá logo para a escola que faz você se conectar com o mundo. Vá para o IASG. Valdésia, voltando, então, eu acho que esses temas são tão polêmicos, é tão gostoso de falar, porque nem sempre a gente tem oportunidade. E esse é um outro papel da literatura, é que abrir um debate, né? Você lê o livro e você quer falar sobre o enredo, as personagens. Fala um pouquinho sobre esse contexto do livro. Fala sobre a capa. Então, a capa de Adúltera, as 2 capas, né? Eu tenho uma admiração e sou muito afeiçoada à Raíssa, que foi minha aluninha desde os 10 anos, depois na graduação também nos voltamos, na pós-graduação, na especialização nos reencontramos. E acho a Raíssa um talento genial, então sempre que eu posso, o livro que eu lancei em 2019, também. A Arte, o Ensino da Arte, a capa é fantástica dela. E essa capa, Adúlteras, é um autorretrato, é um retrato da Raíssa que ela trabalha, né, com a computação gráfica, uma capa muito ousada. Também achei. Muito ousada, e ela é assim. E também a capa muito expressiva, aquele olhar, né? E o fundo é o ateliê dela, então ela se inspirou naquela, não sei se tu lembra, na história da Ana Clara, que quer se retratar como os nus que ela via em museus. Não conheço essa história. Mas não, que está dentro de Adúlteras. Sim, uma das personagens. Sim, lembro. Desculpa, achei que você estava falando. Não. Lembro, claro. Então ela se inspirou nela, claro, né? Ela pegou ótimo. o ateliê uma dela. Das personagens, sim. Eu, particularmente, é a história que eu mais gosto. Sim, claro. Porque é uma mulher que não entende de arte, começa a ver os nus nos museus e começa a se desejar pintar, ser retratada com aquelas poses, assim vai das mais
solenes e clássicas, as mais, né, transgressoras, ousadas, até o Nu de Modigliani. E ela se inspirou nessa parte do livro. Para poder fazer a capa. Só que ela não se retratou nua, né? A gente estava falando no primeiro bloco sobre essa trajetória da mulher em relação ao adultério, que a mulher sempre foi dotada de muita culpa, de que não pode, o homem sempre foi, né? O homem pode, sim. O homem, se o casamento não está legal, ele tem toda a abertura para poder procurar a sua felicidade fora de casa. Isso é uma coisa cultural. É admirado, né? Se ele faz isso, ele é até admirado e que invejado. É o garanhão, exatamente. A mulher sempre foi execrada. Nós não estamos fazendo uma apologia ao adultério, longe disso. E o livro também está longe disso, né? Não é sai por aí porque a Ana Clara, a Elisa, a Teresa tiveram suas vidas assim. E adultério, a etimologia, a palavra literalmente quer dizer na cama do outro, né? E isso também não significa que na cama do outro a vida seja melhor. Justamente. Ou que na cama do outro vai encontrar felicidade. Muitas delas não encontrou nada, né? Encontrou a mesma coisa. Ou às vezes se frustraram. Então, mas o adultério... ele é escamoteado, há um fingimento, uma hipocrisia, né? Parece que a gente atualmente vive na era vitoriana, né? Então, eu recentemente, quer a moral, os princípios... Os bons costumes da família. Recentemente, eu li pela segunda vez, até porque eu estava escrevendo, 2000 anos de segredos de alcova, de Nero a Hitler. Tudo que a história não contou. Então, é um livro bastante instigante. Eu não conheço. É de um francês. Uhum. Tu vai num site que hoje tu encontra. Gostei. Eu tinha um que eu comprei no sebo há uns 15 anos e agora tem. É de sebo também. Então, o que acontece? Atrás, dentro dos castelos, dentro das famílias, das aristocracias ou das dinastias, tudo pode acontecer e lá fora tudo é proibido, né? Então, se tu pegar os nobres, né, a dinastia da francesa, Luís XIII não consumava o casamento, Luís XIV, Luís XV, Luís XVI também. Eles tinham amantes que participavam da vida cotidiana, tinha o seu espaço ali, que tem um nome até, que ficava fora do castelo para ele encontrar com a amante. Ai, gente, tem um nome, agora não vou me lembrar. Pro homem, mas as mulheres também. Pro homem, mas as mulheres também, exatamente. E muitas vezes, quando o nobre, né, ele dependia de um descendente para dar continuidade ao poder familiar, eles chamavam a terceira pessoa fora do casamento, né? Isso, para consumar o casamento e a coisa seguia. Sim. E que na época também o casamento era por puro interesse político, né? E econômico. Né? Não, o casamento era um contrato, um acordo muito mais econômico, comercial e social do que um acordo de afeição. Aliás, foi a Idade Moderna, a Idade Contemporânea, né? Que se inventou essa coisa de casamento por amor, né? Que não existia. E também, às vezes, a gente tropeça nesse casamento por amor. Né? Tropeça e acha que é amor, né? E amor nem sempre resolve todas as situações. É verdade. É o convívio. Então, assim, Adúlteras, eu acho que é um livro... inclusive, a editora, ela preferiu colocar Adúlteras no catálogo da Bienal, porque o próprio nome, eu ouso mesmo, não tenho receio nenhum em mostrar o que eu escrevo, porque ele tem um apelo até comercial, né? Nossa, sim. Vamos ler isso e ver como é que é. Eu acho, são histórias curtas, né? Eu me inspirei um pouco nessa gente do Chico e no fim da Fernanda Torres, nossa, que ideia genial, episódios de uma página, muda para outra, volta, enfim. E o outro é um livro já mais denso, né? Com uma carga mais existencialista. Eu empresto muito de mim para Berta, e Berta é um nome forte, isso veio do nada, assim, depois que eu fui ver a origem. É um nome germânico. É isso que eu te pergunto, a Berta é um nome então aleatório. Que veio aleatório. Berta é a protagonista. É, né? A protagonista da história. É a vida de Berta, né? Não espere a morte para viver, Berta.
né? Que conta um pouquinho pra gente então da narrativa e então, como é que é a eu protagonista comecei a escrever essa história a partir eu idealizei na minha cabeça, olha, a vida é uma caixinha de retalhos, uma caixa muito grande, dependendo do quanto tu vive. Então, na verdade, a consciência ou inconsciência da Berta são essa caixa de retalhos, de trapos que ela vai vivendo e vai guardando ali dentro, que são nossas memórias, nossas reminiscências. Eu comecei a escrever falando sobre certos retalhos, né, certas partes da vida de uma mulher que tinha tido muitas perdas e que não renunciou a nada e que, apesar de todas essas perdas, continuava a viver e acreditar na vida. Então, eu estava lá na página 10, 15, e aconteceu um episódio muito traumático na minha vida, que mudou a vida de Berta, porque daí eu emprestei muito da minha vida para ela, que já estava emprestando, que foi a perda do meu filho, que foi uma coisa muito, muito inexplicável, né? Meu filho mais velho, e que foi repentino, e que quando há doença tu espera e te prepara, mas eu estava assim em pleno gozo da pandemia, lendo e escrevendo em casa, e de repente eu me recolhi 3 meses para um hospital em São Paulo, onde eu fiquei com ele, e lá eu comecei a escrever ao lado dele. Tu sabes, tu já leu da Isabel Allende Paula? Já li. Eu li toda a Isabel Allende. A gente vai ter que fazer um intervalinho, mas na volta, a Isabel Allende é maravilhosa. Aí quando a tua escrita me lembra um pouco a dela e o teu mote Pode aqui ser. me lembra um pouquinho do Mas tem Paulo. um pouco de Garcia Marques também. Também. Não, longe, estou a centenas, milhares de quilômetros de Garcia Marques. Mas a gente tem as nossas fontes, Sim, né? A gente sim. bebe das nossas Sim, fontes, sim, né? sim. A gente vai fazer um breve intervalo, não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo literário e hoje eu tenho a honra de receber a professora e escritora Valdésia Pereira. E ela está aqui para falar dos 2 livros que estará lançando na 20ª Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, no próximo dia 8 de dezembro. No livro intitulado Não Espere a Morte para Viver, Berta, ela escreve sobre histórias de perdas profundas e de renúncia sobre a vigília de uma mente dedicada a viver apesar da morte. E em As Adúlteras, a infidelidade de mulheres que escandalizam e desafiam a sociedade e as famílias ditas honradas é o argumento principal. As personagens articulam internamente o que parece irreconciliável: fidelidade, traição, emancipação e submissão a casamento. Valdésia traz em seus 2 livros temas que muitas vezes são considerados tabus, mas muito explorados na literatura, que é a morte e o adultério. Vamos voltar falando então da Berta, e você estava falando de como a sua vida deu uma guinada na história do livro pelo acontecimento do falecimento do seu filho, que realmente é uma coisa... Eu segui mais ou menos a ideia, né, que a ideia central era narrar experiências de vida, tentando filosofar um pouco sobre o nascer e o morrer, tem um pouco do existencialismo, né, longe de ser Sartre, tem um pouco de 100 anos de solidão, que eu amo Garcia Marques, tem um pouco de Camus. Quando se fala em morte, nós falamos na mitologia lá da fidelidade, Thanato, que é o deus, o mito da morte, ele é irmão gêmeo de Ipso, que é o sono. Então, morte é associada a sono. Então, e a morte também, que as pessoas se horrorizam, a morte ela é muito presente na literatura. Se tu pegas o Dostoiévski, os irmãos Karamazov, a história gira em torno de um parricídio. Sim. Crime e castigo em torno de um duplo homicídio. E sempre me fascinaram essas histórias. O Camus, ele pega o quê? A morte, o filho que não sente, isso me marcou muito, que não sente absolutamente nada com a morte da mãe, por ele nem iria ao sepultamento, mas que mata um estrangeiro, uma pessoa
uma morte banal, e que ele é julgado não por ele ter matado um homem indefeso. Ele é punido, é condenado por ele não ter chorado a morte da mãe. Sim. Então tem essas convenções, né, que muitas coisas, o que nós somos, a nossa memória, os nossos arquétipos, né, o nosso DNA, a nossa memória de DNA, nós trazemos conosco, não só culturalmente, mas no nosso registro mesmo. A morte tem que ser chorada, tem que ser sentida e tem que ser esse cerimonial, evitada, né, que é importante. Ela tem que ser vivenciada, na verdade. Né? Ela a morte não está aí para culto. Para ser banalizada, até porque tu deves lembrar, né, que a gente estudou um pouco o existencialismo lá nos anos 60, Sim. quando, principalmente com Sartre, que muitas pessoas se suicidaram porque ele dizia que a única certeza que nós temos ao nascer é que vamos morrer. Sim. Então, o que se faz para amenizar isso? Porque as pessoas têm pavor da morte. Eu não quero morrer já. Não tem pavor da morte, tem pavor do sofrimento, né? Que a morte então, o que as pessoas têm? Entre o nascer e o morrer, a vida te convida todos os dias para criar laços, para criar amarras e para criar esses trapos, esses retalhos que depois nós vamos tentar costurar, que é o que nós fizemos, né? O que nós poderíamos ter feito. Mas não dá para remendar fora do tempo, tem que ser feito já, tem que ser feito hoje. Então, é um livro que mais ou menos trata, sem ser, eu acredito que eu não sou uma pessoa piegas, excessivamente sentimental, não, sem autopiedade, que é importante. Então, os fatos vividos são fatos que levam a fortalecer. Então, há um fortalecimento muito grande dessa personagem diante de episódios muito marcantes. Você coloca aqui uma frase que eu gostei muito, que é vive-se por um fio, e é verdade. E morre-se como artesão da morte, ou vive-se como artesão da morte. É muito forte. Assim. Mas é isso, tu vives por um fio porque não só esse acontecimento específico com João, mas tantos outros, que tu vê a pessoa estava aqui e de repente do nada não está mais, né? Então a vida isso é clichê, mas serve, é um sopro. Então tu vives tecendo o tempo, quanto mais. Não sei se foi o Ariano Suassuna que perguntaram para ele quantos anos você tem, não sei, 7 ou 8, mas como assim? Porque os outros eu já vivi. Tem que ser o que talvez eu que já não tenho mais. Então, 60 eu já não tenho mais. Eu tenho daqui para frente, talvez 10, talvez 15. Então, esses são os anos que se tem. Então, e as pessoas só se dão conta para olhar, né, quando realmente falta pouco, quando já não dá mais tempo de não fazer diferente, não mudar, mas fazer diferente, tentar fazer diferente. Acho que dá um significado maior para a vida, e a Berta, ela talvez. tem algumas questões de consciência, assim. Que, como eu falei, eu não sou as adúlteras e nem sou a Berta, mas tu empresta um pouco de ti para as personagens, tu empresta toda semana, né? Então, ela se questiona se não teria sido de outra maneira, mas evitar a morte não se evita. Faz parte da inevitável. vida, é a única certeza que a gente tem. Valdésia, a gente está quase terminando, mas eu quero que você fale um pouquinho então da participação dos livros nessa 20ª Bienal Internacional do Rio de Janeiro. Então, eu não sei, eu sempre falo, quando eu trabalhava aqui na TV, e quando eu dava aula, eu estudava toda semana, eu estudava e me preparava, porque tu te expõe, né? Quando tu estás na TV, tu te expõe, quando tu escreve por um jornal, tu te expõe, quando tu dá aula, tu te expõe. Claro. Então, eu escrevi esses 2 livros, passei para uma amiga que faz revisão e eu sem pretensão alguma, aí ela falou, Val, eu estou arrebatada com Berta. Eu disse, não é possível, não é para tanto. E eu sei o potencial dela, ela faz doutorado e tal. E aí eu disse, vou mandar para uma editora para analisar. Eu mandei, analisaram, me fizeram uma proposta, perguntaram se eu tinha interesse. Mas tudo sem rodeio, entende? De um dia para o outro, eu disse, meu Deus, eu não sei se é isso que eu quero. E aí, de repente, eu me vejo dentro da Bienal Internacional do Livro. Que
que bacana, uma experiência. Eu vou ter 2 horas de autógrafos. Não sei se vai aparecer alguém, mas independente disso, mas eu acho que vou é um viver um começo. momento. Eu vou viver e depois tem que vir lançar aqui em Tubarão. Em Tubarão vamos aguardar, quero, né? É a minha salvação. Muito privilégio de ler. Agora, o da Berta, eu estou aqui na curiosidade. Eu quero muito trazer para cá, porque eu sei que lá é mais uma vitrine. É uma vitrine, já está, exatamente. A Bienal é uma vitrine e eu acho bem importante, bem então, importante. Eu achei importante, eu acho que isso é ousado, porque é a primeira, eu tenho livros publicados, tu sabe, mas é na área científica, né? Sim. É pesquisa, da literatura acadêmico, a primeira assim, ficção e literatura. Eu até ia lançar 3, que eu tenho um livro de poemas pronto, que eu sempre escrevi foi poesia, nunca escrevi romance. E aí assim, não, aí é demais, aí... Mas aí guarda para 2022. Eu vou congestionar lá a prateleira. Valdésia, olha, te desejo muito sucesso. O teu texto é maravilhoso, eu tive o prazer de ler. Obrigada, já conheci o teu texto antes, mais científico, agora o literário. E certamente vai ser um sucesso. Estamos aguardando o lançamento aqui em Tubarão que também. Algumas pessoas leiam e assim, que a obra é aberta, né? Cada um certamente faz o seu juízo de valor. O leitor. Só que assim, não é... adulta. Eu acho interessante, não achar essas historinhas interessantes? Muito interessante. E assim, principalmente está muito bem escrito. Obrigada. Então, Admiro. são mulheres muito independentes, mulheres... E até tem a Vitória, que eu acho que é um caso à parte, que é uma senhora. Então, não tem a hora para ser feliz. Não. Não. Um beijo. Obrigada. Muito obrigada. Muito sucesso. Obrigada, igualmente. E eu conversei hoje com a professora e escritora Valdésia Pereira. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UniTV SC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vai lá e inscreva-se. Queria muito agradecer a companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá! Bate-Papo Literário. Apoio cultural. Zuma Cabeleireira. O salão de beleza para toda a família. Academia Toia. Há 40 anos em movimento. E Asisg. Você, cidadão do mundo.